Olá pessoal, estamos aqui já ao vivo numa live Facebook da Unimed Londrina. Grande prazer estar de novo com vocês para fazer esse bate-papo sobre saúde, sobre problemas de saúde. E vamos seguindo o calendário da saúde normal, como nós havíamos nos proposto desde o ano passado. Hoje nós temos a honra de receber aqui colega Dr. Jorge Mali, que é cirurgião oncológico, especialista na área de câncer, e esse é o grande tema desse nosso programa. Lembrando que você que está nos assistindo ao vivo poderá fazer perguntas, comentários, enviar o seu post. E logo após o encerramento desse programa, esse vídeo fica disponível para vocês através do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Dr. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Omar, bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de louvar a iniciativa da Unimed Londrina, dessa diretoria, na proposição desse calendário da saúde anual e na proposição desse tema, que é um tema muito discutido no mundo todo. Então, doutor Jorge, a questão do câncer sempre a gente inicia perguntando sobre a questão da possibilidade de se evitar o câncer, né? Quer dizer, a questão de evitar o câncer relacionada com o tratamento, ou seja, depois que você pegou o câncer, não tem mais jeito? Estou falando assim de uma forma bem leiga, claro. Por favor, até para você colocar esse tema, né? Certo. O câncer, de uma forma genérica, trata-se de um conjunto de doenças, mais de 150, 200 formas dessa doença. É possível, primeira coisa, é possível evitar o câncer? Existem formas que hábitos de vida, algumas atitudes que a pessoa pode ter para reduzir a chance dela ter um câncer ao longo da sua vida. Porém, após o diagnóstico do câncer, é bom lembrar sempre que o câncer hoje é uma doença passível de tratamento, passível de cura. E a coisa mais importante sempre é o diagnóstico numa fase inicial. Aumenta em muito a chance de ela obter a cura. Então, quando você diz passível de cura, quer dizer que se você curar, você pode eliminar totalmente alguns tipos de câncer? Sem dúvida. Ele sumir, desapareceu. Sem dúvida. Por exemplo, se eu tenho câncer de próstata, ele está numa fase inicial, eu faço um tratamento, uma cirurgia bem feita, eu estou curado, ele não volta mais. O rótulo de cura e esse significado de cura no tratamento do câncer, ele vem ao longo do tempo, ele acontece ao longo do tempo. Sempre que você tem um diagnóstico inicial de qualquer tumor sólido, a chance de você curar, ela se eleva bastante. Porém, é bom lembrar que depois do tratamento é muito importante o acompanhamento e o segmento desse paciente. E à medida que o tempo passa, a chance de uma recidiva, de uma recorrência diminui. E a chance dele obter esse rótulo de cura aumenta. Entendi, quer dizer, nós vamos definir como curado muito tempo depois do segmento, né? Isso vale para a maior parte dos cânceres, né? Tipo mama, próstata, intestino, para a maioria vale isso aí. Isso vale para os tumores que são mais prevalentes e incidentes. Mama, próstata, colo retal, que é intestino, estômago, pulmão. Tá? E esses cânceres que atingem os nossos sistemas? Isso é uma coisa que nós não falamos aqui da outra vez. Mas existem cânceres que eles são sistêmicos, né? Eles atingem, por exemplo, o nosso sistema linfático, que é a chamada leucemia, né? Como é que é a possibilidade de se tratar e de se abordar? Esses cânceres têm cura? A leucemia, ou que atinge o nosso sistema sanguíneo? Certo. Entendeu? Quer dizer, quando você está mais ou menos... pega todo um determinado sistema do corpo. A leucemia e os chamados linfomas, né, que são tumores do sistema linfático, ao contrário o câncer é muito mais comum na fase adulta e no idoso do que na fase infanto-juvenil. A leucemia, por exemplo, é uma doença muito mais frequente na fase infanto-juvenil e ela é passível de cura também. Tá? Isso sempre está ligado à fase do diagnóstico.
tá? E a agressividade da doença. Mas, por exemplo, a leucemia e o linfoma, o tratamento através de quimioterapia, através de transplante de medula óssea e através até da radioterapia, no caso dos linfomas, em algumas situações é passível de cura também. Tá certo. Outra questão, doutor Jorge, que chama bastante atenção é assim, é de que todos nós temos uma noção clara de que os tratamentos de câncer, eles acabam afetando muito a pessoa. Então, olha, tem uma amiga que teve câncer de mama, está fazendo quimioterapia, ela perdeu o cabelo, ela emagreceu, ela tem náusea, né? Por que essa questão dos tratamentos de câncer serem... Quais são os principais tratamentos e por que eles são tão agressivos? Desculpa, é uma pergunta bem básica, mas às vezes a população quer entender por que é preciso fazer um tratamento, vamos dizer, tão forte, né? E às vezes acaba até debilitando a pessoa, acaba até criando outros problemas, né? Fala um pouco sobre essa questão. Correto. A pergunta é muito boa, Omar. Quais são hoje os principais tratamentos do câncer? Hoje é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e mais recentemente a conhecida por imunoterapia. Tá? Esse hoje talvez são as principais formas de você tratar o câncer. O câncer, a quimioterapia, a própria rádio e a cirurgia, ao mesmo tempo que ela pode trazer a melhora da doença ou até a cura da doença, ela às vezes traz alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos das medicações, da própria cirurgia, que pode causar em alguma situação ou outra uma mutilação na pessoa. Então, toda essa questão traz muito medo quando uma pessoa tem o diagnóstico do câncer. Entendi, mas aí existe também uma outra questão. Nós temos até um colega que tem um instituto aqui que lida com essas questões do câncer, né? Que é o entorno da doença do câncer, né? Porque, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento de um câncer de língua, aí às vezes o tratamento é tão agressivo que eu perco a salivação, né? Se eu vou fazer um tratamento de mama, às vezes faz uma cirurgia que prejudica a minha axila, eu fico com o meu braço inchado. O cirurgião, o profissional que trata câncer, ele está preparado para tratar também todas essas doenças no entorno do câncer, que não são o câncer em si? Essa pergunta, eu considero ela muito importante, porque aí a gente vai entrar num conceito que hoje está na vanguarda do câncer, do tratamento do câncer, que é o tratamento multiprofissional e multidisciplinar. É muito importante. Hoje, o câncer é impossível, essa doença, ser tratada por um único profissional, seja ele oncologista clínico, que faz a quimioterapia, seja ele radioterapeuta, que faz a radioterapia, seja ele o cirurgião, que faz a cirurgia. Tá? Hoje, o tratamento do câncer ele é multidisciplinar e tem uma área hoje que está crescendo bastante, que é a área de cuidados paliativos. E aqui eu queria deixar uma mensagem, que o cuidados paliativos, até pouco tempo, se entendia como aquele cuidado para o paciente que está no fim da vida. Esse conceito está ultrapassado e mudou totalmente. Quanto mais cedo você inserir os cuidados paliativos, esse profissional, no tratamento, você tem uma chance de obter maior êxito, porque o cuidado paliativo, ele controla o sintoma do paciente, ele atua na questão psicossocial e espiritual. Tá certo? Porque de fato você recebeu uma notícia de que você tem um câncer, para muitas pessoas, eu acho que para quase todas as pessoas, é quase que uma sentença de morte, né? Não estou dizendo que o médico está sentenciando, mas ele está comunicando. Essa questão de comunicar ao paciente, né? Também é uma outra pergunta que sempre aparece nos consultórios, a gente conversa com as pessoas que têm familiares nessa condição, né? Como que é a preparação do médico para poder fazer esse tipo de comunicação? Como você acha que pode ser conduzido isso da melhor maneira possível? A notícia... Se que existe, né, uma maneira... Dar a notícia, informar um paciente que está sentado à sua frente que ele tem um diagnóstico de câncer, é uma situação que não existe uma regra especial, porque as pessoas tem pessoas que têm personalidades diferentes, porém uma questão ela é certa. Qual é? A notícia precisa ser dada de uma forma branda, de uma forma gradativa, para
E com isso, você, ao mesmo tempo que você informa ela da doença, do tratamento que será proposto, de possíveis consequências, o que pode mudar na vida dela, tá? Isso aumenta a chance da aderência do paciente ao tratamento. Então, a notícia, ela deve ser dada, não existe uma regra, porém, ela precisa ser dada num local e de uma forma bastante compreensiva, tá? E o próprio paciente, ele vai direcionar o médico como atuar, tá certo? Então, mas dentro desse caso que você está citando, uma questão que foi colocada por uma amiga, né? Vamos supor, eu tenho a minha mãe, ela tem 79 anos, ela tem alguns outros problemas, ela é hipertensa, diabética, aquelas patologias típicas da idade, né? Está até um pouco senil, e o meu pai acabou de falecer, né? Um problema cardíaco, e de repente a gente descobre que minha mãe está com câncer. Eu posso esconder essa notícia? Eu devo falar? Entendeu? Quer dizer, Sim. Será que eu dar essa notícia agora não vai agredir mais ainda uma pessoa que já está... Estou colocando uma situação limite. É uma situação limite e uma situação real, uma situação que ocorre no consultório de qualquer oncologista no dia a dia. Existe um princípio que a maioria dos oncologistas entende ser fundamental, a verdade. Seja ela dita no início, seja ela dita durante ou de uma forma um pouquinho mais tardia. Mas em algum momento a verdade precisa ser dita. Porque ninguém, mais do que a pessoa, tem direito de saber o risco que a própria vida dela corre, as possibilidades e as chances que ela tem de reverter uma doença grave. Não é possível alguém tomar uma atitude dessa por outro. Sim, Tá entendi. certo. Mas tem pessoas, às vezes, que não querem saber da doença. Ou Existe. se negam a saber da doença. Existe. A negação isso acontece geralmente numa fase inicial. E isso também está ligado também à forma de abordagem. Por isso, nesse momento, a multidisciplinaridade, a psicologia, o médico, faz muita diferença. Faz muita diferença. Quer dizer que esse conceito que você colocou, eu acho um conceito fundamental. Ou seja, hoje o câncer não é uma doença para ser tratada só por um profissional. Não é só pelo oncologista. Então tem que ter um clínico envolvido, tem que ter uma enfermeira, um psicólogo, né? E a questão daquele caso que já está, usando um termo leigo aí, já está desenganado, já está aí, teve um câncer de pâncreas, está com metástase. Você acha que é válido essa pessoa ficar dentro de um hospital, recebendo todos os cuidados possíveis, recebendo, se necessário, uma transfusão, um tratamento da parte de estômago, um suporte da parte respiratória, ou essa pessoa deve ir para casa, sendo cuidada por um profissional em casa, ou pelo dom? Como é que você vê? Hoje existe essa dicotomia, né? Morrer em casa ou morrer no hospital, né? Como é que você vê essa questão? Eu vejo essa questão, que também é uma situação corriqueira na oncologia, essa questão eu vejo de uma forma muito tranquila, muito tranquila. O paciente fora de possibilidade terapêutica, aquele paciente com doença metastática, em que foi o tratamento específico, ou seja, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, foram exauridos, tá? Esse paciente, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar para ele é estar junto da família dele. E hoje a gente tem formas, Omar, de conduzir esse caso com o paciente no domicílio. Tá? Claro, em algumas situações, eventualmente, ele precisa ir ao hospital, encurtar essa estadia no hospital ao máximo, tá? Porque nessa situação, a multidisciplinaridade, os cuidados paliativos, ele é fundamental. E a Unimed dá esse exemplo através do dom, através desse suporte domiciliar. Tá certo? Perfeito. Nós estamos aqui hoje, então, no nosso Facebook, a live da Unimed Londrina. Hoje estamos tratando de um assunto bastante complicado, que é a questão do câncer, dos tratamentos oncológicos. E estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Jorge Mali, que é um grande profissional, uma referência nessa área. Doutor, nós somos ligados à Unimed Londrina. Eu sou presidente da Unimed Londrina e a gente gosta muito do convênio. A gente acha que a Unimed tem feito um
um trabalho, vamos dizer, no sentido de tanto de prevenir como de ajudar os beneficiários, os nossos usuários, e como na parte de tratamento também. Mas eu queria perguntar, se a pessoa não tem convênio, é muito complicado ela ser tratada, como que ela faz? Ela recebe uma notícia de câncer, não tem convênio, aonde ela vai, quem ela procura? Essa pessoa vai ficar abandonada, doutor? Então, Omar, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é possível você fazer o tratamento do câncer em todas as formas de tratamento através do SUS. Logicamente, existe a questão do tempo, existe a questão da fila. Hoje existe uma lei né, no SUS que, a partir do diagnóstico, o paciente deve iniciar o tratamento até 60 dias, que é conhecida como Lei dos 60 dias. Sim. E isso, aqui em Londrina, por exemplo, eu vou citar como exemplo, tem o Hospital do Câncer de Londrina, tá? Que é uma referência e está entre os 10 melhores hospitais de câncer do Brasil. Consegue cumprir esse prazo? Segundo a ABFIC, consegue cumprir esse prazo. Isso depende muito da organização, da gestão municipal, estadual, mas é possível hoje. A mensagem que eu passo é possível hoje tratar um paciente de uma forma digna e adequada através do SUS. Logicamente, nós temos dificuldades, mas a resposta é que é possível sim. Que bom, que boa notícia. Nós estamos recebendo aqui, inclusive, uma pergunta de uma pessoa que está assistindo o nosso programa e que está perguntando o seguinte, interessante essa pergunta, em casos de histórico familiar, é possível se fazer um mapeamento genético para prevenir ou para saber se você vai ter chance de ter aquela doença também? Porque existe um componente genético, né, em alguns tipos de câncer, né? Sem dúvida, a pergunta é muito boa. De uma forma geral, 10 a 20% dos tumores malignos, dos cânceres, tem uma causa genética. Ao passo que a grande maioria deles, 80% a 90%, se dão a fatores ambientais, a fatores externos. Mas vamos nos ater na questão genética. Existem alguns tumores, tá, que é possível sim você fazer teste genético para avaliar se existe a chance ou se você tem uma chance aumentada de desenvolver o mesmo tumor que um familiar seu. Tá? Por exemplo, o exemplo típico é o câncer de mama. Sim. É o câncer de mama. Tem os marcadores. Os né? marcadores, que é o conhecido BRCA1 e 2. O BRCA1, BRCA2. Exatamente. Né? Tá? Dizem que se esse marcador der positivo, a chance de ter câncer é muito grande. É né? muito grande, acima 80, de 90%. Isso, exatamente, né? Omar. Exatamente. Isso é uma questão importante. Agora, se, por exemplo, uma pessoa da família teve câncer, eu vou lá, faço o exame e o marcador deu positivo. E agora? O que eu faço? Bom, eu não tenho nada, eu ainda não tenho a doença. Ok. Né? Ainda não tenho diagnóstico de câncer. Hoje na área da oncologia tem uma área que cresce bastante também, que é o aconselhamento genético. Né? O geneticista hoje ele é presente nessa questão. Muito bem. Sempre que você tem um câncer numa fase, na idade jovem, no jovem, você tem que pensar numa causa genética, tá certo? E a partir do momento que você tem uma mutação genética detectada por um exame, você precisa procurar um aconselhamento genético para avaliar se há necessidade de uma cirurgia profilática, de um tratamento antes que a doença se manifeste. Por exemplo, na mama, a mastectomia, a retirada da mama profilaticamente, é um tratamento hoje que é aceito. Consagrado. Né? Exatamente. Então, puxa vida, esse assunto é um assunto muito complexo, né? Tem várias vertentes e a gente teria vontade de ficar aqui bastante tempo conversando, mas infelizmente o nosso tempo já está se encerrando. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, doutor Jorge. Acho que trouxe vários esclarecimentos. Uma última pergunta, doutor, também que veio de uma pessoa, uma pergunta comum. Você falou de que os cânceres em pessoas mais jovens muito provavelmente tenham um fundamento genético, né? Mas além disso, os cânceres em pessoas mais jovens, existe uma tendência geral de serem mais agressivos do que em pessoas mais idosas? Ok. Não existe um estudo que comprove isso de uma forma científica. Porém, na prática, nós vemos que
pessoas mais jovens, quando desenvolvem tumores, uma parte desses pacientes, eles têm uma doença mais agressiva, mas que, em algumas situações também, respondem melhor ao tratamento. Ah, Tá? entendi. Então, assim, de novo, eu queria chamar atenção, como o nosso tempo está terminando, chamar atenção para sintomas de alerta e procurar um especialista para o diagnóstico precoce dessa doença. Perfeito. Olha, gente, quero agradecer muito a audiência de vocês, agradecer ao Dr. Jorge pela sua presença, pela sua entrevista muito boa, e vamos continuar aqui no Facebook a live da Unimed Londrina. Esse vídeo que vocês assistiram agora, ele estará disponível nesse canal, no Facebook, e também no nosso YouTube permanentemente. Um abraço, muito obrigado.